Obrigado. A responsabilidade é grande, hein, gente? Estar aqui para aproximadamente 130 mil pessoas que têm a possibilidade de estar conosco, né? Então, agradecer, primeiramente, ao Cresce São Paulo. Para nós, lá é Cresci, tá? Lá no Sul, a gente chama de Cresci, aqui é Cresce. Mas, às vezes, eu vou esbarrar vou tentar falar Cresce, eu vou falar Cresci e peço desculpa já de antemão. Então, queria agradecer ao José Augusto Viana Neto, presidente. Estou aqui hoje porque eu mandei um e-mail para o presidência@cresce, né? E vim parar aqui. E era um desejo de vir aqui passar, compartilhar um pouco de conhecimento. Não existe um caminho único. E também toda a estrutura aí do Cresce, porque fazer uma palestra, por mais que seja gratuita, não é fácil, gente. Todo o envolvimento que tem que ter de pessoas, para todos os detalhes. Então, agradecer a toda a equipe aqui, em nome da Simone e a Tânia, que me assessoraram aqui para a gente estar aqui hoje. Nessa manhã, a gente compartilhar conteúdo. Me pediram, né, porque como está sendo transmitido, que as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, a gente deixa para o final, abrimos ali uns 20 minutos, porque tem que levar o microfone, porque senão as pessoas que estão em casa acabam não acompanhando, tá? Então, quem sou eu? Por que eu estou aqui hoje? Meu nome é Fernando Nunes, tenho um tio no N, eu sou descendente de espanhol, minha família é do Uruguai. Em 2000, fui empreendedor, de 2000 a 2012 fui empreendedor, e aí em 2012, na iminência de ser pai, descobri que ia ser pai, eu tinha descoberto que como empresário eu trabalhava demais, né? Eu trabalhava 16, 17 horas por dia, se eu saísse do meu negócio, acabava, parava, né? O centralizador, deve ser muito comum, estou vendo ali o colega chacoalhando a cabeça, mas, então o que eu precisava quando eu descobri que eu ia ser pai? Flexibilidade de horário. Eu precisava ir numa ecografia, eu queria acompanhar, eu queria ver meu filho crescer, né? Eu queria ir na creche, levá-lo, buscá-lo. E como empresário, eu vi que aquilo ali não ia ser possível, então eu precisava mudar. Aí, as duas empresas que eu tinha na época, eu cheguei para o meu sócio, eu dou 90 dias para vocês, para a gente, ou a gente anda e organiza as coisas, os processos, ou eu estou fora. Dei os 90 dias, as coisas não andaram como eu tinha estipulado. PT, saudações, fui embora. Botei meu currículo no InfoJobs para ser vendedor externo, essa era a minha ideia, trabalhar com vendas. Eu olhei o que eu gosto de fazer, atender pessoas, isso que eu gostava, e eu queria ir para as vendas, tá? Boto meu currículo no InfoJobs, e aí começou, as imobiliárias lá do Sul começaram a me chamar por causa do meu currículo. Num primeiro momento, achei, meu currículo é muito bom, hein? Porque umas 5, 6 imobiliárias começaram a me chamar. Quando eu chego lá, eu vi que não era tão bom assim, porque tinha muita gente nessas imobiliárias lá. Eu comecei a me dar conta que tinha essa flexibilização de entrada no mercado. Digo, opa, é uma bela oportunidade para iniciar. Então, tá aí, sou o pai do Arthur, sempre apresentei aos corretores, né, fui gerente em 2015, 2016, eu vi que vocês aqui têm um crachazinho que o Cresce disponibiliza para andar, eu sempre orientei os meus corretores a dar um carteiraço, então isso é importante, gente, que a gente faça, né, se apresente como corretor de imóveis, porque a gente vai fazer com que o mercado nos regulamente. E aí está aqui, meu crachá, continuo sendo corretor, porque eu acho que para ser um palestrante, para estar aqui na frente, eu tenho que saber o que vocês fazem, né? No dia a dia, porque é muito fácil eu fazer um curso coach de administrador, alguma outra coisa, e vir para cá falar que é fácil, mas na vida é difícil lá, na ponta lá, quem está vendendo imóvel, quem está captando imóvel, a gente sabe das dores do dia a dia de um corretor, tá? Então, por isso que eu decidi voltar a ser corretor, para estar atualizado e vim aqui falar com propriedade para vocês, tá? Minha carteira, e aí hoje eu dou muitas palestras, porque esse era o meu desejo, compartilhar o meu conteúdo com mais pessoas, estar sempre com pessoas, ok? Meus contatos, se alguém quiser me seguir nas redes sociais, Nunes F5, Nunes com Z, tá? F5 no computador, alguém sabe o que ele faz, o F5? Atualiza. Esse é o propósito, esse é o meu propósito, né? Compartilhar conhecimento para atualizar, ser eu aí um tradutor de tecnologia para os corretores aí. O presidente falou aqui muito de tecnologia, né? Então, se alguém quiser fazer parte do grupo, eu criei 2 grupos, na real, para gente depois trocar informação, continuar essa batida aqui de troca, de compartilhamento. É um grupo que só eu escrevo. Então, se alguém quiser me mandar uma pergunta, entra ali no grupo. Como é que vocês vão fazer para participar desse grupo? Abre o Google Chrome do computador, não precisa ser agora, pode tirar uma foto se quiser. Digita bit.ly, que é um redutor de link, virei corretor 1.
Se lotar, se alguém que está na internet vendo aí lotou o grupo porque tem a capacidade de 250, tem o corretor 2 que caberá mais 250. Então, o que a gente vai fazer se alguém tiver alguma pergunta mais para frente no seu dia a dia, quem virou corretor agora, e tiver uma dúvida, quiser me perguntar, me manda que eu compartilho lá no grupo para todo mundo estar na mesma página. Meu contato, 51, código de área do Rio Grande do Sul, né? 985-436773. Meu Cresce 53608, lá no Sul, né? E Nunes F5, as minhas redes sociais, aí, Facebook, Instagram, que é uma página voltada para compartilhar conteúdo aí com corretores. Fechou? Então, o que vende o corretor de imóveis? Imóveis? Concordam? Não tem certo ou errado, tá? Tem pontos de vista diferentes. Mas eu acredito assim, ó, que eu não vendo imóveis. Quem vende imóvel é o proprietário. Essa é a visão que eu tenho, tá? Então, eu não preciso comprar o imóvel para vender. Eu só busco a informação de quem está vendendo e busco a informação de quem está procurando. Muitas pessoas falam em sonhos, a gente vende sonhos. A gente lida com uma fase social importante de muitas famílias, mas nem sempre é o sonho. A grande maioria é sonhos, mas às vezes pode ser o pesadelo. O cara descobre uma traição, ou a esposa, ou o marido, e tem que se separar. Ele mora no Itaim Bibi, num apartamento de 3 milhões de reais. O que tem que fazer? Vender. Aí consegue vender rápido, liquidez, vende por 2.200 para vender agora. Fica com 1,1 milhão para cada um. O que ele compra? Então não é o sonho da vida, né? Mas a gente lida com uma fase social muito importante das famílias, então isso é o que a gente tem que ter cuidado, tá? Então eu acredito que nós vendemos informações através de WhatsApp. Os meus corretores na época eram e-mail, em 2013, eu iniciei em 2013 como corretor de imóveis e virei gerente em 2015, 2016. Lá em 2015, os corretores enxergavam que vender imóvel era mandar e-mail. Eu perguntava, e falou com o cliente, mandei e-mail. E aí? Ele não respondeu ainda. Ele não vai responder, né? Então, a gente não vende imóvel através de e-mail, de WhatsApp. Obviamente que essas ferramentas são ferramentas de comunicação que agilizam esse processo para a gente se comunicar com o cliente. Mas vender imóveis, ainda bem, é através de olho no olho, né? Relacionamento. Então, a gente tem que investir muito em relacionamento. E se vocês analisarem o CRM, né, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre o CRM, né, o gestão de relacionamento cliente, tem vários softwares aí, quando você chega na imobiliária tem lá onde vocês botam os clientes e os imóveis, né? Então isso é o CRM de vocês, que é para vocês gerenciar o relacionamento. Se vocês medirem em 1 ano, 2 anos, vocês vão ver que a grande maioria dos clientes de vocês é relacionamento, é de relacionamento. E aí muitos corretores reclamam às vezes, né, esse portal, né, só traz lead frio. Todo lead oriundo de internet vai ser lead frio. Compete a quem esquentar esse lead? Ao profissional, né? Ter uma analogia, gerar confiança, gerar conteúdo relevante para essa pessoa, para esquentar esse lead, digamos assim. O que é um lead, né? Nome, telefone, interesse no mercado imobiliário. Isso passa a ser um lead para um cliente dentro do estrutura de CRM. São vários termos em inglês, se eu falar alguma coisa, pode levantar a mão e perguntar, sem problema, que eu explico, tá? Mas esse conceito de CRM vem para a gente entender assim, eu captei um lead agora, ele não é um cliente. Por que ele não é um cliente? Porque ele não comprou ainda. Então, a jornada de compra é extensa, ele vai ser um cliente mesmo no dia que ele comprar. Mas se analisando isso, vocês vão ver lá nos dados de vocês, que a maioria dos clientes que compram de vocês é do relacionamento de vocês. E esse lead entrou frio, quem tem que esquentar é vocês e, obviamente, botar ele no relacionamento de vocês. Ok? Então, vamos lá. Velocidade da informação. Isso é uma lâmina lá da revista Galileu, que fala que hoje 1 megabyte, né, então a internet, os dados, né, quando a gente bota no computador, ele transforma em bytes, né, vários pontinhos, 1, 0, 1, 0, 1, é tudo código. Mas, então, 1 mega leva 1,7 segundos para atravessar o mundo inteiro, né? Cada região tem uma velocidade, mas a média é 1,7 segundos. Lá em 1500, quando colonizaram aqui o Brasil, a notícia chegar da Europa aqui levava 3, 4 meses, né? Vinha de navio. Hoje,
cai um avião, né? É uma fatalidade, mas em qualquer lugar ou qualquer coisa que aconteça no mundo, em tempo real, 1,7 segundos a gente está sabendo. Basta estar conectado, a gente vai saber. Então, a informação hoje ela roda. O que é a lógica disso? Se eu vendo informação, a informação ela é perecível, muito rápido. Né? Então, tem que ter cuidado, tem que ser ágil nesse processo. Tá? Eu sempre falo aqui, ó, o presidente até citou 12 de maio, né? Que foi o dia 27 de agosto se comemora o dia do corretor, porque em 1962, o Decreto-Lei 4.116 acaba regulamentando a nossa profissão, né? Então, por isso que se comemora dia 27 de agosto. Mas lá em 78 dá início à Lei 6.530, que todo corretor, eu digo, deveria ler, tá, gente? E aqui eu trago o artigo 20, que eu acho que para mim é a coisa mais importante, que eu não posso prejudicar por dolo ou culpa, eu não posso mentir. Esse imóvel é R$300 o condomínio, se na real é 1.000. Então, fica aí a dica para vocês darem uma lida. E se por acaso vocês verem algum colega faltando com ética, gente, o que é comum às vezes fazer? O cara vai lá no portal, tu está com um imóvel à venda por 500 mil, o cara vai lá e anuncia por 430. Isso é bem comum acontecer. Se vocês identificarem isso, printa a tela, denuncia aqui para o Cresce. Certo? Não vai lá para as redes sociais falar mal de corretor, porque falou mal de corretor, está falando de quem? De vocês. Tá? Então, usem e abusem aqui do Cresce para fiscalização, que é o lema aqui. E por falar nisso, né, hoje eu vi o vídeo institucional aqui, vi o presidente falando, eu fiquei mais encantado ainda, eu já tinha um encantamento pelo Cresce de vocês, e por tudo que é feito aqui, é fantástico, certo? Então, vocês estão bem assessorados aí, uma bela estrutura, ok? E aí, resolução do COFES 1065 de 2007, traz algumas coisinhas também que é importante que vocês leiam. Então, quem está virando corretor, a gente tem que seguir um caminho, né? Porque eu quero ser corretor para o resto da vida. Lá no Sul, eu costumava dizer que tinha uma galera que virou corretor, mas em breve virou corredor. Mentia tanto para o cliente, que o cliente entrava pela porta imobiliária, o cara tinha que sair correndo pelos fundos, porque... Né? Então, eu pretendo ser o corretor para o resto da minha vida, então eu quero ter uma ética, ter uma marca que as pessoas confiem. Esse é o ponto, tá? Então, lá na resolução 1065, é importante a gente ler, vai falar sobre os anúncios, a placa do imóvel. Então, se você tem um imóvel, você botou uma placa, tem lá o Cresce, aí o cara bota lá o telefone 1 metro de largura e o Cresce tem 5 centímetros. Né? Então, isso regulamenta isso, tem que ter no mínimo 25% desse 1 metro o Cresce. Nome fantasia. Né? Então, eu sou Fernando Nunes, me associei aqui ao Cresce, e aí eu vou lá e boto imóveis em Sampa. Eu crio uma marca fantasia, e eu estou enganando alguém pela internet às vezes, né? Então, isso que regulamenta ali, para ter o nome fantasia, tem o que tem que fazer. Certo? Então, tá aí, ó. É expressão obrigatória ao corretor de imóveis, tem que ter os 25%. Então, leiam a resolução 1065, que é bem importante, tá? Para a gente não pecar nos processos. E aí uma dúvida que me surgiu lá em 2013, quando eu virei corretor de imóveis, se eu trabalharia numa house de uma incorporadora ou se eu trabalharia com imóveis usados, né? Qual que é o melhor? Então, para decidir, se eu perguntar, obviamente, para alguém que está dentro de uma house, para um gerente que é de uma house, o que ele vai dizer que é melhor vender? Lançamento. Se eu for perguntar para um dono de uma imobiliária que vende só imóveis usados, o que ele vai dizer que é melhor vender? Então, eu vou ter o ponto de vista de cada um, né? Porque ele tomou a decisão dele. Então, eu vou trazer alguns dados, o porquê que me levou a focar nesse produto, para vocês também decidirem de acordo com vocês. O que eu fiz, então? Eu fui na ABCIP, Associação Brasileira dos Bancos que Captam Poupança. O que eles trazem? Relatórios mensais que você pode acompanhar. Então, o que está sendo financiado de imóveis? Então, o SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é o maior funding do mercado imobiliário, maior fonte de recursos do mercado imobiliário, que vem da poupança, que financia imóveis, e se a gente olhar lá, a maior parte dos imóveis que a gente vende são financiados. Certo? Então, eu fui perguntar lá, através do relatório, em 2013, de cada imóvel vendido, financiado, quantos eram novos e quantos eram usados. Em 2013, a cada 4 imóveis vendidos por financiamento, 3 eram usados e 1 era novo.
Quando é que foi o boom imobiliário? Não sei se tem alguém aqui que já está há mais tempo no mercado, mas o boom imobiliário aconteceu lá em 2006, 2007, 2008, teve o ápice em 2012. E depois começou a descer. Então, se em 2013, que no ápice do mercado imobiliário, de cada 4 imóveis vendidos, 3 era usado, 1 era novo, qual que tem maior chance de vender? Usado, certo? Outra coisa que eu me dei conta, né? Eu entrei no Sindicato da Construção Civil lá do Sul, peguei todos os incorporadores, acho que são 400 incorporadores que geram dados para o Sinduscom, e aí na época, de cada imóvel que era construído pelo Sinduscom, sem mentira nenhuma, 46% eram apartamentos de 2 dormitórios, 39 apartamentos de 3 dormitórios, 17 de 1 dormitório, depois casas, terrenos, não sei, loteamentos, enfim, né? Então, a grande maioria dos imóveis eram 2 dormitórios, com uma vaga elevador. Então, se vocês começarem a fazer pensar o que os clientes procuram de vocês vão ver que a grande maioria vem nesse sentido, buscando essa tipologia. Outra coisa que eu fiz era conseguir entender, né, através do Wikipédia. Lá na minha cidade funciona, tá? Nem todas as cidades vai funcionar, e até não deve ter gente só do estado de São Paulo assistindo, porque agora um pessoal do Rio de Janeiro me mandou um print ali que o pessoal já estava esperando lá, então no Rio de Janeiro também estão assistindo aqui. Então vocês saibam que o Cresce São Paulo vai para todos os estados aí, com certeza, tá? Mas então aqui, ó, dentro do Wikipédia, ele me diz qual é a média salarial desse bairro. Para que isso? Se eu vou focar nesse bairro, não adianta eu querer trabalhar minha casa, minha vida, se o rendimento médio é 20 salários nesse bairro. Agora, se eu for para outro bairro, que o ticket médio talvez é 2, 3 salários, não adianta eu pegar um imóvel de alto padrão. Então, eu busquei dados para tentar ter um norte e focar. E aí, hoje eu trabalho na imobiliária, sou parceiro da imobiliária Foxter, né? Sou corretor autônomo hoje na imobiliária Foxter. E aí lá a gente tem o nosso CRM, que é um CRM próprio, que é o Connect. E aí aqui eu estou trazendo na tela para vocês os imóveis que estão em proposta. Porque a proposta é um passo antes de a venda, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, a grande maioria, 70% dos imóveis de proposta são apartamentos. Então, se eu pegar o CRM da imobiliária, e eu sempre analisei todas as imobiliárias que eu passei o CRM, o imóvel que está em proposta, porque eu não tenho o dado da venda, mas eu tenho o dado do que está indo a proposta. Quase fechou, mas não fechou. Então, 70% das propostas entram em apartamento. Então, se a gente analisar apartamento, tem muito mais busca, muito mais venda, muito mais negócio acontecendo do que casa de rua, né? Terrenos e várias outras coisas. Sem falar casas, às vezes, que não estão averbadas, que acaba sendo só à vista. Aí a probabilidade de venda é mínima, né? Então, outra coisa que chama a atenção ali, ó, os valores. Se a gente pegasse um ticket médio da imobiliária que eu atuo com parceiro, é 500 mil. Focar o imóvel de 2, 3 milhões é legal, eu sei fazer conta, né? 3 milhões vezes 6%, dá 1 milhão e 180 mil, 35% em média, ou 30%, eu vou tirar aí 50 mil de comissão. Que maravilha, é. Se fosse tão fácil assim, né? Mas quanto tempo é para vender um imóvel desse padrão? Né? Quanto envolvimento, qual é o meu network, onde é que eu estou indo? Então, eu tenho tempo para esperar 1 ano, 2 anos para vender esse imóvel para ganhar 50 mil de comissão? Enfim, tá? Então, ficam aí dados para vocês. Mas buscando essas informações, tem o Secov também, que disponibiliza muitos dados. Eu vi que o próprio presidente mostrou aqui para vocês que tem relatórios que o Cresce São Paulo faz, que vai trazer para vocês tomarem esse norte. Em cima dessas informações, eu foquei em 4 bairros numa região que era próximo onde eu morava, e nesses 4 bairros, apartamentos de 2 dormitórios, na época era um ticket médio de 350 mil, lá em 2013, tá? Então, 350 mil, 2 dormitórios, 1 vaga e elevador. Era o que a grande maioria das pessoas pediam, né? Deve ser até hoje. E se a gente olhar hoje o DMI, que é dados do mercado imobiliário, que o Viva Real disponibilizava antes, agora não sei se tem. Mas se vocês olharem, o 3 dormitórios está cada vez diminuindo mais. Se vocês pegar o relatório da Sinduscom, vocês vão ver lá que está em 25% o 3 dormitórios e 50% de 2.
né? E agora o Jun está subindo bastante, né? Então tá fazendo essa curvatura aí, tá? Então, vou trazer aqui para vocês um vídeo, porque tem consumidores que compram da gente. Então, hoje, em função, né, desse cara aqui, né, o smartphone, qualquer ser humano no planeta com acesso à internet tem mais informação que o presidente dos Estados Unidos tinha há 15 anos atrás. Então é normal a gente chegar às vezes numa loja presencial, faz tempo que eu não vou, mas quando a gente vai numa loja, pergunta pro cara quanto é que tá, não sei o que, o vendedor ali, né? Ele diz tanto que a gente faz, dá uma voltinha lá e vai lá pesquisar, não é assim que a gente faz? A gente sabe o valor das coisas hoje que mostrou no vídeo. O cliente está conectado a todo instante, certo? Então, o que eu preciso saber da minha profissão? Precificar o imóvel, né? Se falou em avaliação imobiliária, como é que o cliente avalia o imóvel, né? O cliente que está colocando o imóvel à venda. Lá no Sul é muito comum eu botava muita placa, né? Em 2013, 2014, 2015, botava a placa, chegava na imobiliária e lá a placa iria direto para o agenciador que colocou a placa. Chegava na imobiliária, estava tocando o telefone. Pergunto para vocês, quem vocês acham que era que estava ligando? Na hora, assim, botava a placa, corretor, alguém mais? O vizinho. O que o vizinho queria saber? O preço. Quanto é que ele está vendendo esse imóvel? Eu sou vizinho aqui, só quero saber quanto é que ele está vendendo esse imóvel. Tá por 500 mil. Ah, então o meu vale 550. Eu nem conhecia o imóvel da pessoa, né? Na hora ela já dizia que valia 550. Aí ela argumentava, o meu é melhor vista, o meu é mais alto, o meu tem a melhor vaga, os melhores móveis, melhor piso. Ele está certo, é o gosto dele. Né? Para ser o melhor, é o melhor para quem? Para ti, né? Não para mim, né? Não para o teu vizinho. Daqui a pouco teu vizinho não gosta do teu gosto, ponto. Né? Então, assim, o que acontece com isso, né? Por que o nosso mercado ele acaba travando, né? Ele um imóvel fica em média 650 dias para ser vendido aqui no Brasil, né? O contexto todo. Por quê? Porque os imóveis são avaliados pelo proprietário através do que está indo à venda. O anúncio de venda. Então, ele vai nos portais, olha, se o imóvel X está por 500, dele vale 500 mais alguma coisa. Então, esse é o nosso papel, obviamente, de trazer ele para a realidade, porque nós somos um consultor de negócio, certo? Então, quais os primeiros passos, então, que a gente tem que tomar como um corretor de imóveis? Qualificação. Né? Então, eu me inscrevi num curso de TTI, né? Técnicos em Transações Imobiliárias. Em 20, 30 dias já estava atuando como corretor, né, com um corretor que era o meu, não sei o termo técnico que chama, mas o responsável técnico, né, o corretor responsável técnico. Só que se a gente analisar lá as 8 ou 9 matérias que tem para nos transformar em técnico de transações, elas são básicas. Eu preciso ir além, eu preciso investir a qualificação. E aí é uma pergunta que até me fizeram, eu gravei um podcast que o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap, me perguntou. De pronto, assim, eu respondi, tá? A quem compete investir na qualificação? A imobiliária? O portal? A incorporadora? Ou o corretor? No meu ponto de vista, é o corretor, gente. Certo? E por que as imobiliárias às vezes não vão investir? Por medo de o corretor ir embora. Só que é importante que vocês entendam a questão da qualificação. Depois a gente vai falar que eu vou mostrar esse ponto da qualificação. Quanto tempo eu levo a aprender alguma coisa? Certo? Então, a frequência. Como que eu fazia? Todos os dias eu ia na imobiliária. Então, a minha universidade era imobiliária. Eu tinha plantão dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. O que eu fazia? Eu ia todos os dias. E ficava prestando atenção nas pessoas mais antigas do mercado. Sempre tem muito a nos ensinar. Talvez ele esbarra na tecnologia, mas ele conhece muito de produto, de região, de negociação. Então, eu ficava prestando atenção que quando ele tocava o telefone, quais eram as perguntas que ele estava fazendo, para depois desenvolver o meu script, certo? Então, outra coisa, foco. Lembra que eu mostrei para vocês ali? Então, eu foquei em apartamentos, 2 dormitórios, 350 mil, naquela região onde eu atuava. Porque no início a gente quer abraçar o mundo, né? Quer ir atender lá em São Caetano do Sul, depois amanhã quer ir lá em Santana, depois quer ir lá no Itaquera, depois em Itaim Bibi, a gente fica e a gente gasta muita energia e resultado não aparece. Por quê? Não tem foco, não concentra. Principalmente aqui em São Paulo. Eu, às vezes, quando eu venho de avião, vejo assim, umas 6 torres, que deve ter uns 300 apartamentos. Cara, ele tem 1.800 apartamentos.
Duvido que não tenha uns 300 apartamentos à venda, dá para sentar lá embaixo, né? Fazer uma imobiliária lá, dominar aquela região ali. Não precisa se locomover muito, o que falta às vezes a gente ter foco e, obviamente, ações para captar cliente para esse perfil. Porque daí as pessoas são generalistas também na captação, aí o cara que é lá em São Caetano, ele larga ali e vai lá em São Caetano. Certo? Então, importante ter foco e, obviamente, motivação, só que a motivação ela acaba. A gente sai de casa motivado, vê uma música, chega na imobiliária, acabou a motivação. A galera começa, que merda, acabou isso, acabou aquilo. Desculpa aí o palavrão até, mas, enfim, a gente começa a ser desmotivado a todo instante. Então, busque o que motiva vocês, porque se eu chegar aqui e começar a pular, gritar, talvez eu vou motivar metade e outra metade não. Outra metade vai dizer, esse cara é um idiota. Né? Mas, o que motiva cada um de vocês? É ouvir uma música? Eu, no meu caso, às vezes, era sair, dar uma volta na quadra e conversar com pessoas. Me deixa muito feliz isso, pegar um sol, né? Principalmente aqui em São Paulo, a terra da garota, sempre nublado, né? Mas então, às vezes ter um sol, sair, vitamina D, conversar com um, com dois, quem é esse um, dois, o porteiro, o zelador, o síndico da região que vocês atuam, para vocês terem relacionamento. O dia que alguém botar à venda, o imóvel tem que lembrar de vocês, tá? E ter metas, né? A gente tem que definir metas. O que eu comecei a entender? Que se eu ficasse só captando imóvel, e cada um tem que enxergar o seu perfil, tem pessoas que são bons captadores de imóveis e tem pessoas que são bons vendedores de imóveis. Mas se eu conseguir ter o meio termo, então o que eu fazia no meu escopo, tá? Eu começava durante a semana, quando eu estava visitando imóveis com os clientes, ou estava na rua, estava em deslocamento, às vezes estava dirigindo, estava olhando para os prédios, né? Para captar imóvel. Porque daí na segunda, das 8 ao meio-dia, a minha meta, das 8 ao meio-dia, era conseguir captar 2 imóveis. Porque o resto da semana eu ia ficar vendendo imóveis. E trabalhar dá trabalho. Tem uma galera agora aí, como é que se diz? Uns gurus. Hoje tem muito guru aí, né? Tem um aí que está ensinando a vender em 7 dias 2 milhões de reais em imóveis, né? Mas eu não acredito nisso, tá, gente? Eu acredito que dá para vender sim, isso, mas com muito trabalho e esforço que a gente tem que ter, senão a coisa não acontece. É possível vender um imóvel por mês? É, desde que eu tenha o quê? Foco, conhecimento, certo? A gente tem que entender que essa jornada é longa e não é tão simples assim, tá? Mas é imprescindível que eu tenha metas. Então, por exemplo, se eu foquei apartamentos de 2 dormitórios na Vila Mariana, de 500 mil, não sei qual é o ticket da Vila Mariana, mas vamos supor que seja imóvel de 2 dormitórios, 500 mil, um elevador e vaga. O que eu tenho que captar segunda-feira que vem? Um imóvel nesse perfil. Fazer anúncios do imóvel nesse perfil. E na outra segunda, mais um imóvel. Então, eu tenho que ter metas alcançáveis e executar, porque botar o papel aceita tudo, né? Mas alguém tem que fazer essa ação, tem que executar essa ação para isso acontecer. Erros comuns que acontecia comigo. Então, alguém me chegou lá na imobiliária, né, o meu responsável técnico, me botou numa mesa, me mostrou o CRM, lá o sistema, né, a gestão de relacionamento do cliente. Ó, aqui estão os clientes, aqui estão os imóveis. É simples, tu pesquisa e manda para o cara. Beleza. Senta ali, toca o telefone. Eu de plantão, toco o telefone. Na época ligavam muito para a imobiliária, hoje não ligam mais. Ligam para a imobiliária. O que eu fazia? Olá, tudo bom? O senhor quer visitar o imóvel? Uma voz sem energia na voz, né? Até tinha uma imobiliária lá no sul que eles botavam a galera de oferta ativos, ligador, aqueles, sabe, ligue, botava tudo em pé. O cara só podia sentar quando ele marcasse visita. Então a meta dele era marcar uma visita. Só que daí o que ele fazia para o cara ter energia na voz? Ele mandava o cara em pé. Então eu poderia botar uma cadeira aqui agora e sentar, palestrar para você sentado. Seria a mesma coisa? A minha energia fica baixa. Então quando a gente vai no telefone, o gerente esse que fazia os caras ficar em pé, ele poderia dizer, ó, cara, tu pode sentar ou tu pode ficar em pé. Se tu ficar em pé, a tua voz vai ter muito mais entonação e tu precisa passar confiança para a pessoa. Agora, se tu entender, e aí, o senhor quer visitar? Não vai visitar, ele não vai querer. Então, eu comecei a me dar conta que eu errava nisso, eu falava sem convicção no telefone, com medo. E eu virei um bom leitor de tela. O cara ligava, estou vendo aqui no site da imobiliária de vocês, o imóvel 125.230. Legal, esse é um 2 dormitórios, fica aqui no Itaim Bibi, né? Tá tantos mil, tem vaga, tem elevador, não sei o quê. O que eu estava fazendo? Falando as mesmas informações que o cara tinha lá do outro lado.
Eu não era relevante para ele. O que eu comecei a me dar conta? Que eu precisava ser relevante. Então, eu ia direto ao ponto. Se tinha chave e se aceitava financiamento em 2013. Hoje, se aceita a permuta, né? Ou dação, como vocês quiserem chamar. Tá? Então, era isso que eu precisava. Sem objetivos. Então, o meu objetivo não era levar o cara para visita. Ele estava ligando. Então, eu comecei a me dar conta que eu precisava fazer isso. Ter energia na voz. Bom dia, tudo bem? Aqui é Fernando Nunes, vou lhe atender. O que o senhor precisa? Ah, estou vendo imóvel tal. Ok. Esse imóvel aceita financiamento, eu estou com a chave. O que o senhor acha de nós chegar em 30 minutos ali para visitar o imóvel? Mudei a postura, entendeu? O que começou a fazer? Converter mais visita. Certo? E aí o cara dizia, agora eu não posso, estou trabalhando. Então amanhã é de manhã. Amanhã também não dá. Sábado. Então o meu objetivo passou a ser todo sábado ter 4 clientes para visitar imóvel. Porque mais de 4, às vezes, numa região é difícil, a não ser que tu está num único prédio, aí sim. Mas fazer 4, então essa passou a ser minha meta, para ter 16 visitas por mês, para tirar lá umas 5 propostas todo mês e conseguir vender um imóvel por mês de 350 mil. Se eu vendesse um imóvel de 350 mil em 2013, pelas regras da imobiliária, eu ganharia 6 mil reais. E aí eu comecei a fazer isso todo mês. Vender um imóvel por mês, ganhar 6 mil reais e mais a captação que eu tinha, que vendia de vez em quando algum imóvel que era captado meu, também ganhava dinheiro. Então eu comecei a ter o meu resultado, porque senão a gente fica só gastando energia. Por quê? Foquei. Tirador de pedidos, né? Outra coisa que a gente tem que entender, eu tinha um colega que toda visita que ele fazia, toda visita ele tirava a proposta. Vocês acham que isso é possível? Como é que ele fazia? Chegava lá, o cara... Uma pergunta que eu sempre faço, né? Há quanto tempo o senhor está procurando imóvel? Ah, faz 6 meses. Opa, esse cara aqui vai comprar em breve, porque ele já está bem educado, né? Agora não, comecei a procurar ontem. Aí o cara está olhando lá o imóvel de 500 mil. Termina a visita, ele... não, esse imóvel não vale 500 mil. Esse meu colega diz, tá, não vale 500 mil, vale quanto? Acho que vale uns 400. Então tá, o senhor bota numa proposta, isso que eu levo para lá. Então, ele era assim o tipo de proposta dele. Não era um tipo de proposta que realmente viraria. Então, o corretor de imóveis tem que perceber isso. A gente sente. Quando eu virava, na época, em 2013, eu focava o imóvel, gente. Eu era tão maluco, porque a imobiliária que eu estava tinha poucos imóveis. Eu ficava o imóvel usado, fazia lá anúncios, gerava uns 50 leads, conseguia gerar umas 15 visitas. Quando entrava o comprador de tão conhecedor do imóvel, eu já sabia quem ia comprar na cara do cara. Já estava escrito na cara dele que ele ia comprar. Nesse momento eu tirava a proposta, né? Era uma pessoa mais apta ali a comprar o imóvel, porque tu sentia o que aquele cara ia comprar. Agora, aquele cara que já entrava com a carinha de nojo do imóvel, por que eu vou tirar uma proposta? É só perda de tempo. E às vezes a gente queima aquele lead por não saber o tempo certo de tirar a proposta, ok? Documentar, né? Isso era uma coisa que era muito difícil para mim. Documentar a visita, né? Vai na visita, preenche, faz uma fichinha do imóvel, faz o cliente assinar que foi visitar. Ah, o cara mandou a proposta. Ah, vê lá se ele aceita 500 mil. Não, senhor, por favor, bote aqui. Ah, só tem uma folha em branco, não tem problema. O que eu preciso botar ali? O endereço completo do imóvel, os dados dele, CPF, RG, que ele assine conforme o documento, pega uma cópia do documento dele e traz junto. A gente não está vendendo um sapato, a gente está vendendo um imóvel, então a gente tem que, de preferência, documentar tanto a visita quanto a proposta, para não cometer erros aí de acontecer. Então, metas, né? Quanto eu quero ganhar por mês? Quando contratavam lá no Sul, em 2013, eles diziam assim, ó, ganhe 10 mil reais por mês. É possível ganhar 10 mil reais por mês? É. Né? Não é difícil. Só que eles não sabiam ensinar como fazer isso, né? Mas então assim, ó, eu tenho que definir quando que eu quero, qual é a minha renda mensal que eu quero ter. Ah, eu quero ter 10 mil reais por mês. Se eu dividir 10 mil reais por mês por 220 horas, eu vou chegar aí ao cálculo de uns 40 reais a minha hora. Então, o custo de oportunidade de ficar 1 hora parado é 40 reais. Então, às vezes, um amigo de vocês, que mora lá em São Bernardo, vai te ligar e vai dizer, olha, estou com o meu imóvel à venda. Ah, é? É uma casa. Tem registro? Né? Tem a matrícula do imóvel? Tem. Aí tu vai ver, é isso que eu aprendi a perguntar, se tinha matrícula. Tem matrícula do imóvel? Tem. Chegava lá na casa do amigo, que morava do outro lado da cidade, que eu não tinha nem cliente para lá, nem imobiliário que eu trabalhava, tinha cliente para lá. Chegava lá, o cara tinha um registro do imóvel, realmente, mas era o terreno, ele não tinha nem averbado a casa. Então, a gente precisa aprender a dizer não, porque
Ir lá na casa dele, talvez eu gaste 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Aqui em São Paulo é longe, assim, é 2 horas para ir, 2 horas para voltar, se tiver em temperatura normal de pressão, né? Porque qualquer coisa que aconteceu já é 4 horas. Mas então, gastar 4 horas para agenciar, captar um imóvel, vale a pena? Se não é do escopo de vocês, talvez não. Né? Então, isso que eu comecei a entender, a aprender a dizer não, olhando esses dados. E aí, todas as segundas-feiras, das 8 ao meio-dia, a minha meta era captar 2 imóveis, falar com 3 amigos por dia. Então, como é que a gente fala com 3 amigos por dia? Todo mundo deve ter Facebook, Instagram, WhatsApp, que vocês têm lá no Facebook de vocês, colegas da faculdade, de 20, 30, 40 anos atrás. Se vocês pegarem agora e mandar um messenger para ele dizendo, quer comprar um imóvel? A chance de vocês tomar um não é 99% de chance. Ou desse cara nem responder vocês. Que ele vai dizer, 30 anos não vejo o cara já vem me oferecendo coisa. Né? Mais um. O que eu comecei a fazer? A resgatar esses relacionamentos perdidos. Esquentar esses relacionamentos. Como é que faz? Vai lá no Messenger, 3 por dia, manda, oi, bom dia, tudo bom? Fulano, como é que tu está? O que tu anda fazendo na vida? Sou agora bancário aqui no Bradesco, aqui em Santa Maria. Que legal, cara. Como é que tá? Tá casado? Tem filhos? Não, não tô. E tu, o que tu está fazendo? Virei corretor de imóveis. Trabalho aqui na imobiliária e tal. Entendeu? Fazia ele me perguntar para aquecer esse relacionamento. No final, eu terminava, se souber alguém que está com imóvel à venda, me indica, por favor, que eu estou procurando indicação. Ponto. Né? Então, todos os dias eu ia fazendo 3 para quê? Para aumentar essa base de relacionamento, para as pessoas saberem o que eu estava fazendo. Né? Networking, então, o que é networking? Estar num evento como esse, vocês estão conhecendo pessoas, isso é networking. Então, vai num evento no bairro de vocês, lá onde estão fazendo, sei lá, ações comunitárias, então, tem algum evento na igreja, tem algum esporte acontecendo, é importante a gente fazer network constante, gente. Quem trabalha com vendas tem que estar se relacionando constante. Então, tem uma meta aí de 10 por mês, conhecer 10 novas pessoas, ou 20, ou 30, comece com uma meta pequena e vai aumentando aos poucos, depois que vocês forem ampliando aí e prospectar 3 leads por dia, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no portal XYZ, ou fazendo ações que vocês identifiquem como verdadeiras, aí telefonando, sei lá, que fizer sentido para vocês, ok? Então, importante. E aí, quanto tempo para aprender algo novo? Se eu fosse assim, eu vou ensinar vocês agora a mexer no Instagram. Começa a aqui falar e ficasse 4 horas. Vocês acham que vocês compreenderiam isso? Sairiam daqui expert em Instagram? Não? Alguém lembra desse curso? Curso profissionalizante de datilografia. Eu tenho 41 anos hoje. Quando eu tinha uns 15, meu pai e minha mãe diziam, e o mercado pedia, se não tivesse lá no currículo que era curso de datilografia, alguém fez. Galera, alguém lembra como é que era? Elétrica? Mais antiga ainda, né? Mas, alguém lembra quanto tempo era? Oi? Não, digo assim, quanto tempo era para fazer o curso? 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu tenho um certificado que eu achei do Senac, 234 horas aula. O que tinha de complexo ali? S, D, F, né? Não era isso? Treinamento, gente. Então, assim, o nosso cérebro, 2 horas por dia eu aprendo uma coisa, curso lá do 2º grau, né? 2 de português, 2 de matemática e 1 de história, não era assim? Segunda-feira, os períodos, né? Por que de 2 em 2 horas? Porque se eu ficar com mais de 2 horas no mesmo tema, esquece, deleta. Então, o curso da datilografia lá atrás, 2 horas na terça, 2 horas na quinta, 2 horas na outra terça, 2 horas na outra quinta, durante 3 meses treinando, para quê? Para o cérebro memorizar aquilo ali, e não tinha nada de complexo. Agora eu vejo hoje gente dando treinamento, imersão em 16 horas, ensinando tudo. Né? Eu tenho um filho que está com 7, vai fazer 7 anos, está com 6 agora. Eu vi as fases. Eu falo isso porque desde 2015 eu dou treinamento para corretores, e às vezes tu fala para os caras saem daqui a 30 dias, volta e pergunta de novo. Por quê? Porque foi muito massificado o treinamento e não teve esse tempo de compreensão. Tá, é isso que a gente tem que resgatar, gente. Estamos no digital, tudo é fácil agora, né? Faz os vídeos, tutorial, bota lá, a galera aprende tudo.
Que legal se fosse, mas não é. Então a gente tem que se dar conta que a qualificação para ser um bom corretor talvez vai levar aí 3, 4, 5, 6 anos, e dependendo do empenho que eu tiver durante esse período, né? Dedicação, treinamento e tal. Então fica a dica aí para vocês, senão a gente vai perder. Mas voltando ali ao meu filho, eu vi ele começando a engatinhar. Ele ficou uns 3 meses lá se arrastando e não saía do lugar, às vezes ficava só patinando ali. Então levou uns 3 meses para aprender a engatinhar, uns 3 meses para aprender a andar, uns 3 meses para falar. Agora ele está na fase da alfabetização, da escrita. Ele está em uns 3 meses treinando, todos os dias ele tem aula, a professora todos os dias dá tarefa. Para quê? Para ele compreender as letras, conseguir formar as coisas. Então vocês vejam que não é tão simples assim o aprendizado, não é uma coisa que eu vou ler uma coisa aqui agora e sai amanhã expert. Então, Deus deu ao homem 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca, para vermos, ouvirmos 2 vezes mais do que falamos. Né? Às vezes tem corretores que falam muito mais que o cliente, e isso é prejudicial. Eu tenho que aprender a ouvir, mas saber perguntar o que me interessa. Né? Uma técnica que eu desenvolvi para ser um bom perguntador, né? sem perguntar, porque imagina, meu objetivo inicial então era pegar o telefone e gerar a visita. Na visita, o que eu fazia? Trazia informação relevante, não fazia perguntas por telefone. O meu objetivo por telefone, hoje é chat, né? WhatsApp. O que é o nosso principal objetivo? 2 objetivos que um corretor tem que ter, no meu ponto de vista. Captar o contato, então captar o WhatsApp do cara. Se ele está no Facebook, preciso captar o contato. Se ele está no telefone da empresa, preciso captar o contato. Captei o contato, meu segundo objetivo passa a ser levar ele para a visita. Não preciso perguntar para ele se ele tem FGTS, se ele vai pagar à vista, se não sei o quê. Eu, pelo menos, trabalho assim. O que eu faço? Gero a visita, e aí lá na visita eu começo a perguntar para ele. Como que eu pergunto se ele vai financiar ou não? Eu chego trazendo informação. É assim que eu fazia. Olha, seu fulano, esse imóvel aqui de 300 mil, o senhor precisa ter aproximadamente hoje uma renda de 8 mil reais, vai ficar com uma prestação de 2.500, 3 mil. O ideal mesmo é fazer uma simulação ou aprovar o crédito com correspondente bancário, mas aproximadamente isso. O que ele me devolvia? Opa, então não dá para ser esse imóvel. Ele não me disse quanto ele ganha, ele não me disse quanto ele tem, mas eu já trouxe as informações de quanto que ele tinha que dar de entrada, para ele já me dizer se serve, se não serve, tá? Então foi assim que eu comecei a fazer. Então é importante que a gente ouça mais e aprenda a perguntar aquilo que é importante para o negócio. Há quanto tempo ele está procurando imóvel, né? Se ele vai financiar, se ele não vai financiar, se ele vai usar FGTS, qual é a profissão dele, se ele é casado, se tem filhos, quais são as coisas importantes que precisa ter no imóvel, né? Se precisa ter vaga, elevador, piscina, infraestrutura, onde é que ele trabalha, é importante, principalmente aqui em São Paulo, isso faz muito sentido. E aí visite toda semana 5 imóveis, no mínimo. Né? Então, eu visitava muito imóveis. Na imobiliária que eu atuava, toda quarta-feira pegava uma van e a gente ia visitar imóvel. Na época eu achava uma perda de tempo, porque eu tinha o meu foco e eu ia visitar outros imóveis que não tinha nada a ver. Mas fez muito sentido para eu aprender muito. Né? E era muito engraçado os meninos e as meninas. Então, as meninas sempre ficavam para trás. E os meninos já estavam lá dentro da van. Lá. Ah, vamos embora, vamos embora. Mas como é que os meninos visitavam as casas, né? E já voltavam. E aí chegava na van depois, quando a gente estava indo embora, as meninas respondendo, vocês viram o piso lá de porcelanato? Vocês viram a vista? Vocês viram que tinha suíte? Eu não tinha visto nada, né? Eu comecei a me dar conta que eu não prestava atenção na visita. Então, era uma visita só de passagem, né? Então, é importante que a gente seja detalhista. E as meninas são muito mais detalhistas que os homens, né? Que os meninos. Então, preste atenção nisso, tá? Quando vai numa visita, tenta, de preferência, anotar o que tu está vendo lá. E, se possível, capte 8 imóveis por mês, fracionado assim. Toda segunda-feira, das 8 ao meio-dia, capte 2 imóveis dentro daquele foco que vocês definir. Não é difícil, gente. Se a gente tiver... esse mês eu fui, tentei, só consegui um. Onde é que eu errei? O que eu estou errando? E hoje tem muitas ferramentas. Aqui eu trago uma matrícula, porque no início, quem está começando agora, a gente não sabe, tem uma frase que chama, quem não registra não é dono. Né? Acho que essa frase já é famosa em todo o Brasil. Eu falo lá no Sul, mas eu sei que muita gente já conhece. Então, uma matrícula do imóvel, para eu ser considerado proprietário, para eu revender esse imóvel, é obrigatório que meu nome esteja na matrícula do imóvel. Então, aqui eu trago uma matrícula, obviamente tem várias situações, né? Mas geralmente na primeira folha consta o endereço do imóvel, e é isso que o cara, tem uma casa,
Aí eu ia lá, o senhor tem uma casa? Tem. Aí eu ia procurar aqui a metragem, né? Cadê a metragem? Ia procurar a metragem da casa, não tinha. Aí dizia lá, um terreno medindo 20 por 30, divisa com não sei quem, com não sei quanto. De quantos metros tem sua casa? 200 metros, mas não estou achando aqui. Faltava o quê? A averbação. A pessoa tinha comprado um terreno, tinha registrado o terreno em seu nome, construiu a casa e não foi na prefeitura fazer o habite, fazer a averbação na matrícula do imóvel. E aí aqui a gente tem, né, às vezes vai estar aqui adquirente agora, né, ou compra e venda, quem comprou, aí tem que achar o nome do proprietário, vai estar aqui, ó, o adquirente, ó. E aí aqui no caso, na época ele tinha uma hipoteca, hoje mudou para alienação fiduciária. Então aqui a gente vai ver a alienação fiduciária, que esse banco está alienado para o Banco Santander, Banco do Bradesco, Banco Caixa, sei lá, vai ter aqui. E nesse caso ainda ele teve mais uma... não, aqui é quando ele quitou o imóvel, a averbação do cancelamento da hipoteca. Então basicamente é isso. Então normalmente eu preciso a primeira e a última. Quando a gente transacionar o imóvel, a gente vai no registro de imóveis com esse número e tira uma matrícula atualizada que ela tem 30 dias aí e pode tirar reiper e ônus, né? Depende de cada caso. A Caixa Econômica Federal exige que tenha mais a certidão de reiper secutória, que é os últimos 20 anos do imóvel, tá? Então, basicamente é isso aí. Mas quando eu for captar o imóvel, é importante que eu solicite a matrícula, porque se o imóvel está todo enroscado, gente, não vale a pena. Isso, contrato de compra e venda, né? O famoso na papelaria. Vai ali na papelaria, compra um contratinho, assina, leva lá no tabelionato, o cara reconhece as firmas, o cara acha que é dono. Isso. Os golpistas, que o presidente citou aqui, agora o Viana, né, há pouco, o que eles fazem, né? Ele vai lá, tem uma praia, aí o cara tem um terreno na praia. Que o cara mora aqui, em Santos, vamos pegar Santos, tá? O cara mora aqui na capital, vai lá em Santos, eu quero comprar um terreninho, o cara vai lá e bota de barbada. 50 mil reais. Aí ele facilita ainda o pagamento. Não, tu me dá 20 mil e eu te parcelo em 30 vezes de 1.000 sem juros. Aí no final eu passo para o teu nome. Faz um contratinho de gaveta e vai ali. E ele pode vender. Isso acontece lá em Santa Catarina, principalmente, eu vi, tá? O cara vende 20 vezes esse terreno. Aí ele arrecada uns 400 mil, ou seja, ele cria 50, ele já arrecadou 400, some, e o terreno é de quem ainda? Dele. Daí ele vai morar no Nordeste. Quem é que ninguém vai lá construir? Porque ninguém constrói na praia rápido, assim, né? Então acontece muito isso. Porque as pessoas, talvez, quem for mais antenado, vai lá no registro de imóveis pesquisar. Não, realmente está o nome do cara. Então a matrícula serve para a gente ter o norte aí do que está acontecendo, né? Então, como vender todo mês foi o que eu fiz, né? Lembre-se, então, trabalhar dá trabalho, não existe fórmula mágica. Tem muita gente procurando aí fazer uma página no Facebook, botar um link lá, compre seu imóvel aqui, pague em 360 vezes no cartão, e não precisa nem visitar o imóvel, visita aqui pelo tour virtual. Se isso realmente um dia acontecer, acabou os corretores, tá, gente? Tá? Então, isso não vai acontecer, ainda bem que vender imóvel, a gente precisa, tem a Shell que fala muito de humanologia. A gente tem que ser ser humano, se colocar, ter empatia, se colocar no lugar do outro, para a gente conseguir ser mais requisitado, tá? Então tenha foco, planeje, execute diariamente, seja ágil e relevante e prospecte sempre. Diariamente a gente tem que estar prospectando, mas prospectando e botando aquele cartãozinho que a gente recebeu, de preferência numa planilha do Excel ou lá no sistema de vocês, para você estar constantemente lembrando aqueles clientes, tá? Então, desaprender. Tem uma frase famosa de Alvin Toffler, um futurista lá de trás, que diz o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão as pessoas que não sabem ler e escrever, e sim aquelas que não sabem aprender, a desaprender, para aprender de novo. O Viana citou aqui também que ontem de noite, talvez, não tinha um aplicativo que agora hoje está surgindo. Alguém está tendo uma ideia nova e está surgindo um novo aplicativo. Então, provavelmente, a gente vai ter que desaprender para aprender de novo. Eu entrei no mercado imobiliário em 2013. A gente anunciava através de jornais classificados, né? Então, os corretores só entravam na imobiliária, a primeira pergunta que o corretor fazia: olha, vocês anunciam no jornal, senão nem vem trabalhar aqui com vocês. Funciona hoje? Não funciona mais. Então, hoje já evoluímos muito aí nesse quesito. Portais também, né? A gente está vendo aí que está uma evolução constante dos portais, né? De buscar inteligência artificial, de entender o consumidor. Tem as redes sociais, né?
Facebook, que lá atrás não existia, usava o Orkut. O Orkut acabou, já veio o Facebook, e o Facebook por um tempo está perdurando porque ele está comprando todo mundo. Porque se ele não comprar todo mundo, daqui a pouco ele deixa de existir também e outro vem e atropela ele, né? Daqui a pouco pode acontecer isso. Então isso é importante. E aí a prospecção, então, como eu falei, Facebook, WhatsApp, Instagram, todas as redes sociais que vocês têm, tem muita gente lá de vocês, só que vocês têm que reaquecer esse relacionamento. Não dá para sair mandando o link do imóvel, que isso não gera resultado, tá? E aí eu queria dar uma dica aí para vocês de prospecção, então. Alguém conhece esse QR Code? Quem está nos assistindo aí, acredito que vai funcionar também. Então, eu queria pedir para vocês que vocês pegassem agora o telefone de vocês, quem tem um Instagram, abram um Instagram e eu vou mostrar para vocês esse QR Code aqui. Não sei se vocês já viram esse leitor de QR Code. Como é que vocês vão fazer para ler lá, ó? Clica aqui, ó, na lupa. Tá? Se vocês clicarem na lupa, aqui em cima tem o leitor do QR Code. Ó, não precisa instalar ou quem tem instalado, tá? Então, clica na lupa, clica aqui no leitor de QR Code e aponta para a tela aqui quando eu botar o código de novo. Quem estiver em casa aí assistindo na internet ou que estiver na imobiliária, pode fazer, quem estiver no computador, né? Então, isso aí é um leitor de QR Code que vocês fizeram agora. Isso vai levar vocês direto para o meu Instagram. Certo? E aí, vai lá, seguir perfil. Apareceu para vocês? Conseguiu? O que é legal do Instagram hoje? O Instagram, ele entrega muito mais conteúdo, faz vocês aparecer para muito mais pessoas do que o Facebook e do que o YouTube. Né? Porque tem poucos produtores de conteúdo. Então, vocês podem fazer de mandar as pessoas tudo para o Instagram de vocês, para as pessoas começarem a ver vocês contando as histórias de vocês. Por exemplo, vocês estão fazendo o que aqui hoje? Se qualificando. E aí eu pergunto para vocês, se vocês fossem um médico especializado em traumatologia, e aí vocês estão indo num curso de especialização em joelho, e vocês fazem uma selfie e postam lá no Instagram de vocês, e vocês são os pacientes desse médico. Que valor tem esse médico para vocês? Opa, esse cara aqui é bom, o cara já é bom, já tem cliente, está indo lá se qualificar. Então, lembra lá o videozinho que eu mostrei para vocês? Hoje é normal as pessoas se autopromoverem. Então, quando vocês estiverem num treinamento, numa qualificação, faça uma foto e publica. Chegou no imóvel, né? Vai captar o imóvel. Eu sempre chego com crachá, faço uma selfie na frente do imóvel, na frente do decorado, na frente da maquete, publico. Né? Hoje é terça-feira, que dia maravilhoso, não sei o quê, não vai para lá reclamar. Mas o que eu estou fazendo lá no Instagram? Contando a minha história, do meu dia a dia, dizendo que eu sou o quê? Corretor de imóveis. Então, a Band News tem um termo aqui que diz em 20 minutos. 20 minutos, tudo pode mudar. Então, imagina assim, ó, eu sou um garçom agora, me transformei num garçom, e eu pergunto, que refrigerante vocês querem beber? Quem pensou em Coca? Alguém? Ninguém? A gente sabe que Coca dá câncer, que engorda, que dá estria, mas é bom, né? E aí, por que quando a gente chega e aqui é requisitado, a primeira coisa que vem é Coca-Cola? Vocês sabem? Porque a Coca-Cola vive lá na TV, na rede social, contando historinha. Conta a historinha do urso, pega o caminhão, né, passando família, radical, a gurizada andando de skate, tomando Coca-Cola. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar lá no Facebook, no Instagram, contando a nossa história. Que a gente faz o quê? É um corretor de imóveis. Daqui a pouco eu vou contar uma história que aconteceu comigo para vocês verem ali. Mas então, fica aí, né? Aí está aí a vizinha do 208. Eu me mudei para o meu prédio, eu comprei em 2009 um apartamento e me mudei em 2010 para o meu prédio. No dia que eu me mudei, inclusive eu tinha visitado esse apartamento, mas eu preferi o outro. Então eu moro no 201, a vizinha do 208. Ela estava com um apartamento à venda e ela foi morar lá. Ela morava no interior e foi lá para a capital, em Porto Alegre. E a gente era aquela vizinha de pedir açúcar. Ah, e vizinha, tem açúcar. É a única, de 24 moradoras, a única vizinha que a gente conversava era com ela. Certo? Ela fica um ano
na capital, e eu viro corretor de imóveis. E aí, quando eu viro corretor de imóveis, ela decide ir embora, voltar para o interior. Ela não se adaptou à cidade. Não gostou, preferiu voltar para o interior. E aí eu pergunto para vocês, ela colocou a venda do imóvel comigo? Não. Fiquei tão brabo com ela, tão brabo com o síndico, que não disse para ela que eu era corretor de imóveis. Passa uns 6 meses, e depois eu tive uma trabalheira para entrar em contato com ela, para conseguir o telefone dela, para falar com a irmã dela, para pegar a chave e tal. Eu consigo vender. O meu prédio, lá no Rio Grande do Sul, a fachada sul ninguém quer. Porque no inverno, né, a terra inclina, então o sol ele vai para a lateral porque a terra se inclinou. Então a fachada norte pega sol no inverno. No verão, quando a terra volta, o sol norte passa a pico. Então a fachada norte não pega sol no verão, e no inverno, aquele dia de 2, 3 graus, ontem estava 18 graus, eu cheguei só de camiseta, a galera, que frio, não estava com frio, para mim estava calor ontem. Mas então lá para nós, frio, é 3, 2 graus, imagina, aquele dia, 10 horas da manhã, no meio da sala, o sol. Então a fachada norte é melhor. O engenheiro do prédio, quando inventou de fazer o prédio, lá o meu prédio, ele fez todos os apartamentos de um dormitário virado para o sul. O corredor, ele deixou para o norte, pegando sol, o corredor do prédio. E, além disso, o corredor tem vista ainda para o Guaíba, que é o rio da cidade lá. Então, é fantástica a vista do corredor do prédio. Os únicos apartamentos que são 6 de pontas, que tem vista para o Guaíba, e só o norte no living, né? Então, 18 apartamentos de um dormitório querem ir ao natural para os de 2 e querem ir para o sol. E eu, gente, em vez de pegar a chave e ir no outro dia no 202, seu vizinho, sou corretor de imóveis, o senhor não quer visitar lá o 208? No outro dia, o senhor pode faz que nem a Santinha, que ela, a senhora amanhã entrega, pode ficar um dia com a chave, amanhã o senhor entrega para o outro vizinho. Se eu fizesse isso, gente, em 18 dias, eu ia ter encontrado o comprador do apartamento. E eu não fiz. E o vizinho do 205 compra o apartamento com outra imobiliária. Eu fiquei tão puto com o zelador que não disse para ele que eu tinha chave, mas competia a quem dizer que eu era corretor. Aí, para fechar com chave de ouro, o melhor amigo do meu cunhado volta da Europa, depois de passar lá 5 anos passando trabalho, mas ele voltou com o bolso cheio de dinheiro. O cara comprou um imóvel de 600 mil com a minha colega na imobiliária que eu trabalhava. Aí eu vou lá no churrasco do meu cunhado, e eu falando para o cara, sou corretor de imóveis, se eu quiser comprar e tal, o que o cara diz? Acabei de comprar. Aonde é que tu comprou? No bairro Menino Deus. É o bairro onde eu atuo. Qual é a imobiliária que tu comprou? Na imobiliária tal, era a que eu trabalhava. Com quem? Com a fulano? Eu digo, meu Deus. Sabe por que isso aconteceu, gente? Eu virei corretor. Como é que eu assinava o meu e-mail? Fernando Nunes. Por quê? Eu tinha vergonha de dizer que eu era corretor de imóveis. Aí depois o que eu fiz? Inventei de botar consultor, porque eu vi que uma galera botava consultor, eu comecei a escrever consultor. Quando eu vi isso, cara, daí eu digo, ou eu assumo que eu sou corretor de imóveis, amo essa profissão, ou eu largo fora. Daí eu fui me perguntar, por que eu não gostava de ser chamado de corretor? Porque eu tinha tido experiências ruins lá em 2009, quando eu fui procurar meu imóvel. Então, competia quem mudar essa visão dos clientes, a mim. Então, aí que eu me engajei em querer cada vez mais compartilhar conhecimento, porque se todos os corretores forem vistos como bons profissionais, eu estou junto nessa. Então, é importante que a gente venha junto, né, suba. E tem sol para todo mundo, gente. Tem lugar ao sol para todos, né, desde que a gente trabalhe. Então, fica aí a dica. Pega as redes sociais de vocês, vai lá, escreve corretor de imóveis. Se você entrar no meu Facebook, meu Instagram, meu LinkedIn, qualquer lugar, vocês vão ver lá que está corretor de imóveis hoje. Hoje não perco mais negócio, tá? Pode custar caro às vezes. Então, e aí resolva a dor. Botei aí essa mesa de 8 lugares. Eu tinha mostrado tudo que era apartamento para uma cliente, né? Eu tinha vendido já um apartamento para a filha dela e ela veio querer comprar comigo. E eu chegava, todos os apartamentos que cabia lá no bolso dela, na região e tal que a gente estava, ela chegava e dizia, não, aqui não cabe meus móveis. Aí chegava no outro, que era ideal para eles, né, no meu ponto de vista, não, aqui não cabe meus móveis. Até que uma hora eu me irritei com aquilo, né, na boa, assim, disse, por que a senhora não vende seus móveis? Vamos comprar móveis novos, né? Daí ela assim, não, a minha mesa, eu não me desfaço.
Por que a senhora não se desfaz da sua mesa? Por isso que a gente tem que saber perguntar. Como eu peguei a confiança deles, porque eu já tinha vendido imóvel para a filha, ela me disse, olha, a minha mesa tem 8 lugares. Todo domingo eu faço um almoço em família, e a família dela tinha quantas pessoas? 8. Qual era o problema dela? Achar um apartamento que o living coubesse o quê? Uma mesa. Achei o imóvel, aí casualmente naquele dia que eu conversei com ela, estou lá na imobiliária vasculhando os rascunhos, né, porque não tinha mais imóvel para mandar, tinha um imóvel rascunho que a cliente não tinha mandado a matrícula para a agenciadora, quem tinha captado o imóvel, então estava em rascunho, mas tinha uma mesa idêntica dela, com 8 lugares. Aí eu baixei as fotos, mandei para ela, às 11h20 da noite, às 11h21 ela me responde, quero visitar amanhã. Compraram. Então, às vezes, a dor não está tão visível. O cara chega e bota um monte de... eu quero que tenha elevador, eu quero que tenha vaga, eu quero que tenha não sei o quê. Eles tinham me dito que só queriam vaga escriturada. Esse apartamento era vaga rotativa. Eles arranjaram a solução. Não, a gente deixa o carro aqui, a gente quase não usa o carro. Depois, quando achou o imóvel, que resolveu a dor, gente. Aquele monte de empecilho que está tendo nas outras visitas. Então, é importante isso. Só que, às vezes, a dor não está tão visível na cara do cliente ali, tá? Vou passar um videozinho aqui, tipos de cliente, porque a gente está falando um monte de técnica, né? Parece que a gente vai botar um script agora, todo cliente que a gente pegar, botar nessa máquina e fazer assim, 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 chegar lá no fim e vendeu, tá? Então, vou botar aqui para a gente repensar isso. Então, o que a gente consegue ver ali com o vídeo, né, gente? Não tem uma fórmula mágica de atendimento de cliente. Tudo isso faz sentido, mas às vezes vai chegar cada cliente diferente um do outro, para a gente entender qual é o caminho, o melhor caminho, qual é a melhor orientação. E lembre-se que o corretor que é o consultor. Nós, às vezes, sabemos qual é o melhor negócio, mas nós somos o lobo com a pele de cordeiro, na visão do cliente. Então, a gente tem que conquistar a confiança para ele nos ouvir, né? Quando a gente vai dar consultoria para ele. Então, às vezes, ele chega com uma visão distorcida. Eu quero comprar um imóvel na planta. Por que às vezes o cara quer um imóvel na planta? Porque não é o sonho dele comprar um carro zero. É que alguém diz para ele que é a flexibilidade do pagamento. Ele não tem os 20% de entrada, que a Caixa, o Bradesco vai exigir, ou o Santander, sei lá qual banco, tá? Mas, então, ele não tem os 20% de entrada. E alguém diz para ele, vai compra na planta, porque na planta tu pode pagar o fluxo de obra lá em parcelado. Mas será que vai ser o melhor negócio para ele? Porque depois, se eu não orientar ele bem, o que acontece lá na frente? O distrato. Que ele vai perder no mínimo os honorários, a comissão que ele pagou, e mais 50% que ele deu, ou 25% ou 50% que ele já deu. Então, se ele está comprando um imóvel de 500 mil, pagou 100 mil, ele pode perder mais 50 ou 25 mil, porque eu não orientei ele bem. Né? Então, isso compete ao corretor. Dá uma boa consultoria, quem sabe tu espera, então, 6 meses, junta uma grana, compra o imóvel usado à vista, e sempre tem o ideal e o real, né? Qual é o ideal? Eu quero morar no Itaim Bibi. Mas talvez o real é tu comprar um apartamento ali em Santana, fica 3, 4 anos, junta mais grana, daqui a 4 anos tu vende e vem para o Itaim Bibi. Então, entre o ideal e o real, às vezes tem uma... E compete ao corretor falar isso de acordo com essas informações que captou do cliente para orientar ele bem, tá? E no meu canal do Instagram, eu já fiz muitas lives compartilhando conteúdo. Então, o Denis Levati, ali, o curador do Conecta Imob, a Josiane Mafra, que é uma advogada de direito imobiliário, Rafael Landa, do marketing imobiliário, o diretor da imobiliária que eu trabalho lá, o Cristiano Maia, o Lucas Vargas, uma live que a gente fez também no Instagram. Então, eu faço a live ao vivo, muitas lives lá no meu Instagram, baixo esse vídeo e coloco lá no IGTV. Quem quiser acessar, está lá o conteúdo para compartilhar cada vez mais aí conteúdo com a galera. Dicas, né? Negocie sempre com seu amigo. Se eu trabalho numa imobiliária, eu vou captar o imóvel, às vezes eu coloco lá no CRM e alguém tem que aprovar. Lá na imobiliária que eu trabalho é assim. O que eu vejo erro dos corretores? Ir lá e brigar com a mulher porque a mulher não aprovou por algum detalhe, porque ele tinha que salvar a matrícula, salvar a autorização em ponto PDF. O cara mandou por e-mail a autorização, e aí, em vez de salvar em ponto PDF, ela salvou em ponto HTML, porque a pessoa não sabia mexer no computador, fez errado, e a menina não aprovou lá o imóvel dela. O que ela faz? Sobem lá, bufando, eu costumo dizer, dão com os dois pés no peito da guria. Porque tu não aprovou o meu, é só o meu. No momento que eu me boto na posição de inimigo da pessoa, dali para frente tudo começa a ficar mais difícil.
Então, muito quando a gente trabalha em imobiliária ou em incorporadora, ou até mesmo se a gente é autônomo e faz parceria, quando a gente está dentro de uma imobiliária, o cliente interno é o meu fornecedor, às vezes. Então, o meu colega, né, outra coisa, às vezes tu liga, o cara botou uma informação errada, os caras saem gritando com outros, né, sai queimando esse relacionamento. Aí, uma semana depois, está sentado na mesa, junto aquele cara está ajudando tu a fechar o teu negócio. Aí que climão fica, né? Então, cuidem disso, tá? Sempre aprendam a negociar com seus amigos. Por mais que às vezes a gente não goste da situação, conta até 10, dá uma volta na quadra, mas tenta não explodir. E às vezes até com o cliente, né, gente? Às vezes chegar na mesa ali, o cliente quer cada coisa que... Então é melhor às vezes respirar fundo e tentar converter aí a questão. E a procrastinação. Se deixar para amanhã agenciar o imóvel, capital imóvel, pode ser tarde. Outro colega pode ir lá hoje. Então, no mercado imobiliário, a gente não pode procrastinar. Ah, depois eu faço, amanhã eu faço, daqui a uma semana eu faço. Então, cuidem isso porque faz muita diferença, tá? Quem quiser receber essa palestra, eu acabei de colocar uma página no Simpla, na real, uma página de captura, porque eu não tinha um formulário, tá, para a gente preencher, mas se vocês botar aí, vai levar lá para o Simpla, tem um formuláriozinho para preencher, eu mando para vocês essa palestra sem problema algum, se alguém estiver assistindo aí. E eu queria só mais um recadinho, quem conseguiu me seguir lá no Instagram, ó, deixa eu voltar lá nesse aplicativo aqui, ó. Na real não ficou. Mas eu vou botar meu Instagram, vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Quem quiser instalar um aplicativo bem bacana, para que ele serve, tá? É parcerias imobiliárias esse aplicativo. Eu vou dar o caminho para ficar mais fácil para vocês. Ó, quem está lá no meu Instagram, ou quem quiser no WhatsApp, eu mando ali para vocês também, ou pelo e-mail depois, junto com a palestra. Mas aqui tem um link, ó. Linktree Nunes F5. Se vocês olharem esse link aqui, gente, ó, já vou abrir para perguntas, tá? Então, se vocês olharem esse link aqui, ó, clicar nesse link, ele vai abrir um outro link. Então, lá no meu Instagram, isso aqui é a biografia, tá? Se vocês clicarem, ele vai levar essa tela aqui para vocês, ó. E aqui tem um aplicativo de parcerias, tá? Se vocês clicarem nesse aplicativo de parcerias, o que acontece? Eu estou na imobiliária lá, Foxter, tá? Tem 600 corretores. Como é que a galera manda? A gente manda no grupo do WhatsApp, lá tem 100 corretores, 200 corretores. Ó, eu quero um apartamento de 2 dormitórios na Vila Mariana. Quantos leem aquela informação? Ninguém, né? Aí eu chego nesse aplicativo de parceria, dentro lá da imobiliária Foxter, e boto, olha, eu só jogo aqui, ó, apartamento, 2 dormitórios, 300 mil, Vila Mariana. O que o software faz? Ele vê o corretor que tem aquele imóvel e me manda uma notificação. A inteligência artificial do software pesquisa. Mas ele não serve só para interno, ele serve para externo também. Então, o corretor que é autônomo, que atua na região da Mariana, recebe um cliente para comprar na Santana, ali dentro o cara que botou o imóvel da Santana já dá a notificação. Aí é parceria, né? É 50, geralmente é 50. Né? 3% para quem captou o imóvel e 3% para quem está com o cliente. Ou aí a regra do mercado, vamos negociar, ó, eu fico com 4, fica com 2, aí o Homer não interfere. Mas vamos supor que eu vou lá, vendo e não pago os 3% para vocês, porque parceria tem disso, não tem, gente? O cara vai lá, vende o imóvel, depois não paga. Se a visita foi agendada por dentro do aplicativo, essa visita... se a visita foi agendada por dentro do aplicativo, o colega foi lá e vendeu, só que tem que documentar, porque tem um aceite ali dos termos, o Homer vem e paga a comissão para você que não foi lesado e aciona o cara na justiça. Tá? Esse aplicativo Homer, o que acontece com cada aplicativo? Tá? O aplicativo ele recebe um aporte em cima do que eles acreditam e ele está nessa fase de crescimento. Hoje tem 40 mil corretores no Brasil. Então, vamos supor que vocês venderam um imóvel de alguém aqui em São Paulo e o cara está indo morar em Salvador. E o cara quer ver imóvel com vocês. Existe a possibilidade de vocês fazer a parceria com o corretor em qualquer parte do Brasil. Tá? Mas o ideal para funcionar numa região, que eu acredito muito sim, ó, então São Paulo, quanto mais corretor de São Paulo tiver dentro do aplicativo, maior chance de vocês. Do que ele vai sobreviver no futuro, agora ele já está botando a questão do crédito imobiliário, então ele vai se remunerar de outras fontes. Para o corretor, é totalmente gratuito. Então, quem entrar lá agora no aplicativo Parcerias Imobiliárias e conseguir instalar ele, baixar agora e instalar,
Se a gente passar de 100 downloads, então quem está assistindo na internet, quem está aqui, quem quiser mandar esse link para os seus colegas, eu consigo sortear ainda uma anuidade do Cresce para vocês aqui. Só que tem que ter 100 downloads. Tá? Então, aplicativo de parcerias. E vocês, quando depois mandarem também para os colegas de vocês, a cada indicação vocês ganham R$10, tá? Desse aplicativo. Então, ele é gratuito hoje para os corretores e no futuro ele vai buscar a monetização dele de uma outra maneira, assim como o Uber, como outros, tá? Só para a gente finalizar para as perguntas aqui. Deixar minha lâmina aqui na tela. Alguém tem alguma pergunta? Lembrando que tem que levar o microfone para vocês falarem para o pessoal que está em casa conseguir ouvir também. Bom dia, Fernando Santos, tudo bem? Obrigado pela sua presença e pelo seu esforço de estar aqui, né, de ter deslocado e trouxe aí bastante conhecimento, informação, a sua trajetória aí, né, quando você iniciou nesse segmento, né, por você analisar o mercado, os números, né, então você foi definindo, né, a sua área de atuação. A minha pergunta é, o corretor, eu vejo que você começou em 2013, né? Isso. 2013. Então, você já está há 6 anos no mercado e você trabalhando sempre vinculado a uma imobiliária. Hoje, a gente tem no mercado, né, corretores vinculados à imobiliária e corretor autônomo. Você poderia falar, assim, das vantagens e as desvantagens, justamente, para você definir esse segmento? Com certeza. Eu fui empresário de 2000 até 2012. Né? Então, assim, o que eu tinha certeza todo dia primeiro? Que eu devia 10 mil para alguém. Então, abri o dia primeiro já 10 mil negativo. Então, eu tinha que correr muito para pagar os 10 mil para depois começar a ter lucro. Quando eu viro corretor, eu tinha a responsabilidade de ser filho, pai de um filho que estava vindo, eu precisava reduzir esse custo. Então, o que eu fiz? Me associei a uma imobiliária. Para mim, foi um paraíso, porque eu tenho uma estrutura, né, que tem café, tem internet, tem suporte técnico, tem alguém que negocia, tem alguém que faz contrato, tem alguém que faz negativa, tem tudo. Então, eu comparo muito com a Fórmula 1. Eu sempre pergunto assim, quanto tempo leva para trocar um pneu de um carro? O pessoal diz, o tempo... As meninas respondem, o tempo de chegar a seguradora. Tá? Mas uns 20 minutos. Os 4, 1 hora, né, para trocar 4 pneus. Se eu vou na Fórmula 1, é possível trocar em 2 segundos os 4 pneus, não é? Por que é possível? Tem uma equipe, um monte de gente. Tem um ali que ele só faz o quê? A parafuso e desaparafuso, não é? Quando eu estou numa imobiliária, é uma equipe. Tem tecnologia, tem CRM, tu tem toda a estrutura. Então, quando tu vai para uma imobiliária, tu ganha um percentual menor, mas é possível tu vender muito mais imóveis porque tua especialização é só vender. Vender, 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 vender. Se eu sou sozinho, se eu sou autônomo, eu tenho que vender, eu tenho que captar, eu tenho que negociar, eu tenho que fazer o contrato, eu tenho que tirar a negativa. É todo um esforço. Então, talvez, é a mesma comparação dessa da troca de um pneu. Sozinho, eu troco em 1 hora. Em equipe, eu consigo ser mais ágil. Obviamente que a equipe tem que ser treinada. Porque se nós aqui juntássemos uma equipe agora e fosse trocar o pneu na Fórmula 1, não ia rolar, né? A gente ia ficar lá 1 hora também para trocar. Mas é mais ou menos essa a essência, tá? Tu entra no lugar. Outra coisa, eu vejo muito esse debate, porque eu sempre defendi muito trabalhar em imobiliária, tá? Eu acho muito melhor o caminho. Mas, quando eu vou nas lives, a galera questiona muito, não, mas hoje não precisa, eu vou no cowork, eu vou não sei o quê. O Viana falou aqui hoje de manhã da situação infeliz, aquela do carro, né? Que foi uma fatalidade. Mas imagina assim, tu vai comprar um carro de 50 mil. O que é a primeira coisa que tu vai fazer? Tu vai pesquisar quem é o dono. Tu vai comprar um imóvel de 300 mil. Por que tu vai buscar um corretor? Porque tu quer a credibilidade dele. Daí o cara começou ontem, 2, 3 meses atrás, pegou a sua credencial e está autônomo. Qual é a credibilidade que ele passa? Ele vai assinar o contrato aonde? No cowork? Vai no tabelionato? Né? Então, assim, as tuas probabilidades, quando tu tem uma marca forte, né? Tu pega uma imobiliária que tem uma marca, isso ajuda a fechar negócios, ajuda a captar mais negócios. No meu ponto de vista, não tem certo ou errado. Tem profissionais autônomos que performam bem? Tem, mas com certeza o esforço dele é muito maior, né? É muito mais moroso, até ele consolidar essa sua imagem e tal. Então, que às vezes a gente vê isso, o cara entra ontem no mercado imobiliário, fica 6 meses e sai achando que sabe tudo, né? Porque ele deu sorte, deu 2, 3 vendas que ele fechou
ele acha que ele é o rei. Mas eu acho que é muito mais rentável estar numa imobiliária. Esse é o meu ponto de vista. Né? Você não quer ser dono da imobiliária, né? Olha, quando eu iniciei em 2013, logo em seguida era esse meu desejo, porque o meu espírito empreendedor falava nesse sentido, tá? Mas o que eu comecei a ver? Eu fui gerente em 2015, 2016. O que era o meu dia a dia? Acordar às 8 horas da manhã, ir para dentro do escritório, ficar até às 19, 20 horas da noite, só resolvendo problemas, porque o gerente, né, principalmente de imóvel usado, a gente chama de... Tem um diretor no Sul que cunhou um termo lá, que é campo minado, imóvel usado. Que tu vai ali, fica um mês negociando, acerta lá o valor, o pagamento e tal, vamos para as negativas. O cara está devendo 20 mil, não falou para ninguém. Aí começa as situações. Então, o meu dia a dia era ficar enclausurado no escritório de 12 horas, resolvendo o problema. E numa época de 2015, né, que foi o pior cenário, 2015, 2016, 2017. Então, no pior cenário, eu era gerente que vinha as propostas de qualquer jeito dos corretores. Né? Então, assim, não era o que fazia me brilhar os olhos. Então, respondendo a tua pergunta, não é o meu sonho abrir uma imobiliária. Eu prefiro muito mais ser corretor para me atualizar como palestrante e, obviamente, continuar sendo palestrante, porque a gente tem que saber qual é o que não dá para querer abraçar o mundo, né? Mas lá atrás era ser dono de imobiliária. Depois de um passar do tempo, eu comecei a ver que isso não era o meu sonho de brilhar os olhos, assim, acordar de manhã, que legal, vou lá para dentro da minha imobiliária e resolver um monte de problema, né? Então, mais ou menos isso. Hoje eu trabalho na in-house, né? Então acho que tem o mesmo segmento. Você tem trabalhar em imobiliária, né? E trabalha numa consultora como house. Eu tenho toda essa estrutura. Então acho que é a mesma coisa. Então seria uma boa escolha também, né? Isso, porque tu vai ter toda a estrutura lá e tu vai ter treinamentos. Qual a vantagem que eu vejo assim de lançamento e qual a desvantagem? Qual a vantagem do avulso e qual a desvantagem? Então, o que eu citei aqui agora. Mas a vantagem do lançamento é que tu consegue captar o cliente agora e ele pode ter a possibilidade de, se uma incorporadora que se preze, tu consegue assinar em 30 minutos, tu consegue assinar um contrato. Né? Tu tem uma facilidade. Qual é a dificuldade principal que eu vejo? Tem muitos corretores focados nisso. Então, por exemplo, lá em Porto Alegre, eu fui ver dados, né? Diziam, esse ano vai lançar 2.000 unidades em Porto Alegre. Certo? Mas se eu fosse ver dentro do meu foco, talvez não tivesse nenhuma unidade. Aí eu teria que fazer o quê? Mudar de foco. Né? Então, se era 2 dormitórios, isso aqui na região tal, não tinha, eu tinha que mudar de região. Mas daí a pergunta que eu me fiz, mas quantos imóveis tem usado em Porto Alegre? Daí eu fui atrás da Fundação Estatística, lá do estadual, acho que é, e eu descobri que tinha 510 mil imóveis usados em Porto Alegre, 510 mil domicílios e 2.000 novos sendo lançados. Que daqui a 2, 3 anos, esses 2.000 incorporam aqueles 510, vira 512. Então, a probabilidade... E, por outro lado, tem muito menos corretores focados em imóveis usados, né? Porque ele é mais difícil, por obviedade, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Então, assim, se eu vou para o usado, eu preciso me qualificar muito, dá muito trabalho nesse sentido. Mas eu indico também, se o meu objetivo... Mas, como eu te disse, eu foco em lançamento. Perfeito, é algo que faz sentido para ti. Né? Então, eu indicaria estar numa house, porque lá tu vai ter muito mais alguém que vai te assessorar no marketing, vai te dar lead qualificado, vai te dar um CRM, né? Um sistema de relacionamento de cliente. E lá nós temos também não só lançamento, e como temos pronto para morar. Isso facilita. O remanescente, que vocês chamam aqui, né? Isso. E às vezes é o que está em promoção realmente. Isso. Porque imagina, o imóvel usado lá está 500 mil. O proprietário não tem muita margem de negociação. Agora, o remanescente de uma incorporadora, às vezes, a gente consegue 10%, 20% de desconto real no imóvel, porque o incorporador precisa se capitalizar e tem despesa com aquele imóvel. Perfeito. Muito obrigado. Nada. Bom dia, Fernando. Bom dia. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu entrei no final de 2016, você citou brevemente, foi um dos piores anos, junto com 2015. Como é que você vê o mercado hoje? Eu trabalho principalmente com lançamentos, mas como é que você está enxergando o mercado hoje no Brasil? Eu tenho a possibilidade hoje de acompanhar 4 estados do Sul aqui, né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina e, obviamente, o Rio Grande do Sul.
vocês aqui em São Paulo já estão bombando o lançamento. Se vocês pegar as métricas aí, esse ano, comparado ao ano passado, já aumentou 30%. Só que a gente tem que ter o cuidado, né? 2014 foi o ápice. Quem acompanhou um pouco o mercado, então 2014 foi o ápice, inclusive, do SBPE, lá, o Sistema de Brasileiro de Poupança e Empréstimo, emprestou 115 bilhões. Por quê? Todo mundo deixava o dinheiro na poupança, todo mundo estava confiante, a economia vinha legal, e daqui a pouco, 2015, começa todo aquele impeachment, desconfiança, todo mundo querendo o poder, e aí o que acontece? 2017 é o fundo do poço aí do SBPE. Então, a gente sai de 115 bilhões, vem para 60, até que 2017 chega em 42 bilhões. Então, 2018, qualquer coisinha a mais é % a mais. Vendeu 10% a mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, hoje a gente já está 70% do que estava em 2014. Só que daí o que melhorou de 2014 para cá? A taxa de juros. Hoje a gente tem a 7,5%. Então, outro detalhe, eu fiquei muito indignado com o William Bonner, do Jornal Nacional. Em 2015, em maio de 2015, ele entra com a notícia e ficam 5 minutos tocando horror lá, porque notícia ruim vende. Saiu 32 bilhões da poupança e tal. Eu digo, cara, mas se saiu 32 bilhões da poupança e tem 35 bilhões, tem que mudar do Brasil, quebrou o Brasil. Então, faltou, eu acho que ele, como jornalista, faltou informação, de 600 bilhões, saiu 32 bilhões da poupança. Né? Então, eu fui atrás dessa informação, que eu cheguei na BCIP, né, conheci e tal, e aí, na época eu fiz até um webinário, quem mexeu no meu crédito. Então, o nosso business, né, o mercado imobiliário, ele anda muito mais em função da poupança. O que aconteceu com a poupança? Em 2017 chega a 495 bilhões e agora ela está em 620 bilhões. Ou seja, o estoque de dinheiro já está ok. O que acontece no nosso dia a dia? A Caixa, em 2015, eu estava com uma proposta de 700 mil no imóvel, o cara ia dar 10% de entrada e financiar 90%. No dia seguinte, essa do William Bonner, a Caixa vai lá e diz, agora é 50% de entrada e 50% financiado. O que aconteceu com os negócios? Caíram, né? Porque poucas pessoas têm. Como é que está agora? 20,80. E tem algumas situações, o Bradesco, mês passado, estava 10,90. A taxa de juros saiu lá de 11, 12, caiu para 7,25. Os bancos estão brigando. Tem agora o IPCA. É bom ou é ruim? Quem vai decidir é o cliente. Eu tenho que trazer informações para ele. Se for cliente, é assim que funciona o IPCA. Né? Mas então, o que o IPCA trouxe? Né? O cara que ganha lá 7, 8 mil consegue financiar um imóvel de 300 mil. Que lá no auge da crise de 2016, o cara tinha que ter 12 mil. Né? Então, o mercado está tudo arrumado, dinheiro em caixa. O que está faltando agora para nós é confiança. Infelizmente, aí depende dos políticos. Né? Então, as pessoas não sabem se vão estar empregadas, se vai implodir o Brasil. Né? Então, o que falta nesse momento agora é confiança. Mas está todo o cenário arrumadinho para decolar. Inclusive, os economistas todos falam, né, que 2020 o mercado imobiliário, um novo boom acontecendo. Se não implodir o Congresso lá até o final do ano. Né? Dependemos disso, né? Da paz. Fernando, eu queria só fazer uma pergunta que veio pela internet, pelo Facebook, do Tiago Farfan. Ele pergunta como um corretor novo, com poucos recursos financeiros, pode conseguir se posicionar nas redes sociais? Legal. Eu acredito muito tudo em foco, tá? E investir energia. Se a gente vai lá para o Facebook, né, sem investimento, não estamos falando nem em investir anúncio, eu tenho que usar a rede social para contar a minha história. Né, que nem eu citei aqui a marca do refrigerante, mas então eu tenho que estar lá contando a minha história. O que é erro comum que acontece? O cara cria uma conta no Facebook, ou pega a sua conta do Facebook, entra numa imobiliária ou entra numa incorporadora, pega os links dos imóveis e começa a jogar lá. Então, ele vai acabar sendo um spammer lá, ninguém vai querer mais seguir, ele vai deixar de fazer. Então, o que a gente tem que fazer com o Facebook? Obviamente, eu tenho que ser relevante para os meus seguidores. Então, quem me segue, eu tenho que gerar algum conteúdo de valor. Mas o que é conteúdo? Né? Eu não preciso sair daqui e escrever um texto. Não preciso ser um jornalista. Eu preciso gerar conteúdo de valor. Para quem está buscando imóvel, o que é conteúdo de valor? Às vezes, lá numa house, tu tem acesso a um decorado. Então, eu posso fazer uma foto de um decorado. Mulheres, quando vai numa visita do imóvel, principalmente do casal, ela sempre pede autorização para fazer fotos. Por quê? Ela quer depois replicar aquilo ali
na casa dela, no futuro projeto. Então, isso passa a ser conteúdo de valor. O que eu preciso ter lá na rede social, então? No Facebook, e de preferência eu conseguir estar nos dois melhor, tá? Facebook e Instagram. Ter amigos que façam sentido. Então, por exemplo, se eu sou um corretor de imóveis, não adianta eu ter lá no meu perfil 500 amigos corretores de imóveis. Para palestrante faz sentido. Agora, para corretor, eu tenho que selecionar a dedo os meus amigos. De preferência que esses meus amigos sejam locais. Então, como é que a gente faz para ser local? Por exemplo, no Instagram, o que eu faço? Acho lá a padaria da esquina da Vila Mariana. Tem 300 seguidores. Eu sigo as pessoas dessa padaria, porque uns 30% vão me seguir de volta. Então, eu vou ter seguidores locais, porque não adianta eu ter seguidor do Rio Grande do Sul, seguidor da Bahia, não sei o quê. Então, constância também, ser presente diariamente, né? Todos os dias estando ali, contando a sua história. Chegou na imobiliária, chegou na house, bota o crachá, para na frente da maquete, faz uma selfie e bota alguma frase lá bonita, motivacional, não reclama, né? Então, o importante é isso, a gente está presente nas redes sociais, adquirindo novos seguidores e entregando conteúdo ser relevante. Então, não basta só ser digital, né? Tem que ser relevante para essas pessoas. Agora, ser relevante não é só compartilhar link de imóvel ou oferta de imóveis, né? Assim, gerar conteúdo, né? Basicamente isso. Aqui, ó. Já vai. Oi, Fernando. Oi. Hirata. Opa. Você consegue traçar um panorama? Eu vou te falar por que eu estou perguntando isso. Na minha percepção, o mercado está numa transição. Pode ser redundância, né? Sim, sim. Mas ele está para entrar numa etapa como se fosse um divisor de águas. Vou tentar sustentar isso que eu estou te dizendo. Tem no mercado já 2 grandes players de iBuyer, você deve saber quais são. Sim. Existe agora essa coisa, inclusive é da Cirela, que tem o Cash.me, que adianta 20% de entrada, não é isso? Tendo como garantia o imóvel e uma carência para pagar, enfim, um montante, até remunerando o corretor, né? Que indica. Você citou aí o IPCA que pode impactar no SBPE, no SFH, não muito no Minha Casa Minha Vida 3, né? Que ficou blindado. Existe essa dicotomia entre lançamentos e remanescentes. O auge ruim dos estoques foi 16, 17, né? Todo mundo ficou com o estoque cheio. Ainda existe esse segmento de imóveis corporativos, com renda, existe o leaseback. E agora, por conta do cenário do mercado financeiro, DI, Tesouro Direto, enfim, e Bolsa, que é só para especialista, existe uma demanda de imóveis com renda, corporativos e residenciais, né? Então, assim, por que eu estou aqui hoje? Eu queria fazer essa pergunta para um especialista como você. O que você prevê ou antevê como a etapa seguinte a tudo isso? Vou te dar um exemplo. A Cirela tem não sei se é projeto, ela disponibiliza um andar na sede dela para startups voltadas a aplicativos do mercado imobiliário. Então, como o presidente Viana falou, se eu pudesse, eu ficava só pesquisando e pagando para a gente me dar informação. Porque amanhã o cenário pode ser completamente diferente. Tem muita coisa por acontecer e já acontecendo, né? E o mercado imobiliário ele é silencioso também, né? Na sua visão, na sua percepção, qual a sua leitura que você faz hoje, 22 de outubro de 2019? O que eu tenho percebido, assim, tem muita gente perdida nessa fase de transição, que a transição ela é constante, né? Mas eu digo assim, nos últimos tempos ela está muito rápida, né? Está acontecendo. Mas eu vejo que as pessoas estão muito indo para a tecnologia, o digital, e às vezes abandonando o raiz, né? Porque a compra do imóvel, eu vou ter que ter muita confiança, né? Eu não tomo uma decisão em 6 horas, em 10 horas. Então, quando a gente vai para o digital, né, o iBuyer, quem não sabe o que é o iBuyer, tem empresas e startups que compram um imóvel e revende, né? Então, geralmente, eles estão bem nichados. O que eles querem? Eles querem o filé mignon. Eu acho difícil que eles atuem em todas as pontas, desde o Minha Casa Minha Vida até o
sei lá, o altíssimo padrão, né? Eles vão hoje, principalmente, né? Só que o que a gente sabe, tem notícias que o mercado imobiliário americano, que é um imobiliário bem mais avançado que o nosso, digamos assim, que eles já estão mais à frente, digamos, várias startups tentaram tirar o corretor da situação e não conseguiram. O Viana falou também de uma startup aqui que trabalha forte em locação, que está com muitos, não citou o nome, mas enfim, a gente sabe que está com muitos problemas. No início não tinha o corretor também. Ele mandava o motoboy entregar a chave e agora já tem o corretor. Ele já está contratando o corretor como alguém do negócio, do business dele. Por que isso? Porque não estava virando o negócio, né, dessa situação. Mas eu acredito assim, o que vai acontecer para frente que a gente tem que se dar conta, tá? O robô, ele vai ter que ser o nosso aliado, né? Várias startups tem que estar junto com o corretor, sem esquecer o corretor. Só que, por outro lado, o corretor tem que entender que ele tem que se digitalizar, né? Que esse é o grande desafio. Por exemplo, o meu pai, eu tenho uma foto que eu apresento às vezes, ele tem 63 anos, ele está usando o WhatsApp faz 1 ano. O meu filho tinha 4 anos na foto, e aí tu vê a diferença de um com o outro. O que acontece hoje? A grande maioria dos consumidores tem uma faixa de 25 a 40 anos, e a grande maioria dos corretores tem 60 anos. Pelo menos lá na Fox, onde eu trabalho, somos 600 corretores, 60% dos profissionais têm acima de 60 anos. Né? Então, começa essa barreira do digital. São ótimos profissionais que sabem muito de mercado, sabem atender, mas também tem muita startup. Quando é startup, né, quando a gente vai para startup nada mais é do que tu validar uma ideia, que muitas não vão para frente. Né? O que a gente está vendo aí, hoje já tem mais de 500, no cenário brasileiro, tem mais de 500 PropTechs, que chamam, né, as startups do mercado imobiliário. Mas uma ou duas que realmente vingaram, mas se tu vai olhar, talvez ela não está rentável. O Uber até hoje não está rentável. Então, quando a gente vai para startup, também a gente tem que ver muito isso, que tem muita especulação. Então, eu sou o cara que sou investidor anjo. Vou lá, boto 20 milhões na startup X, amanhã acham que ela vale 2 bilhões, então eu tinha 20 milhões por 10%, vale 2 bilhões, eu multipliquei por 10 meu capital. Saio da startup e a startup quebra. Né? Então, tem muito disso. Então, quando a gente vai hoje para esse mercado especulativo, que eu acredito que é muita tecnologia, mas e tem muita coisa que a gente não sabe o que está acontecendo. Como tu disse, né? Ele é silencioso às vezes, mas eu acredito assim, fielmente que pela cultura do brasileiro, tão cedo não vai ser substituído o corretor pela tecnologia. Sim, vai ter que se fazer parceria com tecnologia e, obviamente, corretores vão substituir corretores. O corretor mais rápido vai substituir o corretor que não se especializou, não se qualificou, que não avançou. A gente vê muito essa questão, né, sempre é citado, né, o Uber Táxi. Né? Então, muitos táxis hoje já também tiveram que aderir à tecnologia, foram reticentes no início, mas hoje estão aí. Mas eu acredito ainda que tem muito mercado para os corretores, mas passa por qualificação. Profissionalização da nossa classe. Compete a nós isso. Né? Tá todo mundo engajado com isso, de levantar essa bandeira, de se qualificar e ser parceiro, não ser concorrente um do outro. Porque se desunir, daqui a pouco vem uma startup de fora com uma nova ideia, às vezes pode ser que comprometa. Mas é isso que eu acredito. Né? Mas óbvio que o futuro a Deus pertence. Né? Talvez amanhã aconteça uma coisa que o cara falou isso ontem. Né? Então aí.